Olá, meus queridos, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo de Botafogo e nesse momento até de situações gerais do futebol brasileiro, futebol mundial, né? A gente sabe que estamos vivendo aí um momento atípico. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva aqui no canal, estamos tentando chegar aqui aos 33 mil inscritos, nova meta aqui do canal, né, nos últimos 8 meses, né, com vídeos diários aqui, vocês fizeram crescer um absurdo aqui no YouTube, eu sou totalmente grato aí a vocês, e ative também as notificações, muita gente não sabe disso, né, mas ativando esse sininho que tá aqui embaixo, você recebe uma notificação, olha, opa, o Brown acabou de postar um vídeo, corre aqui para ver, então é isso, rapaziada. Se inscreva, ative as notificações e deixe o teu like aqui, que é muito importante para a divulgação. E vamos falar não só, né, da situação do Botafogo, do que está acontecendo no Botafogo, mas também, né, sobre as principais notícias que temos aí sobre paralisação de jogos, né, em tudo que está acontecendo no mundo da bola e no mundo como um todo. Ontem a gente confirmou aqui no vídeo, antes de falar do jogo entre Botafogo e Bangu, nós confirmamos aqui a paralisação, né, por parte da CBF, a CBF aí paralisando competições nacionais, paralisando a Copa do Brasil por tempo indeterminado, né, e falamos que teríamos aí uma reunião hoje pela manhã, né, para saber se a FERJ, né, a FERJ ia se reunir com representantes dos clubes, representantes da federação, para saber o que eles iam fazer, se eles iam manter os jogos, se não ia alterar nada, se ia continuar portões fechados, se eles iam colocar, né, cancelar, né, o campeonato, suspender temporariamente, e a gente teve essa reunião que demorou um pouco, né, o que pra mim é um absurdo, já era pra ter sido decidido isso ontem, num comunicado assim como a CBF fez. Parece que a FERJ ela estava querendo suspender o campeonato, né, e contava com a colaboração, contava com o ok de todos os representantes dos clubes, né, o que a gente sabe, né, uma informação que veio por parte de um repórter, vou até pegar o nome aqui dele para colocar aqui no vídeo, foi o Vitor Lessa, ele é repórter do Fluminense, setorista do Fluminense, da Rádio CBN e da Rádio Globo. Né, ele contando que Botafogo e Fluminense foram os dois clubes grandes que se posicionaram com veemência, né, falando que o campeonato tem que ser paralisado. Não falou nada sobre o Vasco, né, então não posso nem falar qual foi o posicionamento do Vasco, né, não sei nem qual foi o representante deles lá, enfim. Né, e que o único clube que se posicionou querendo que o campeonato continuasse dentre os 4 grandes foi o Flamengo. O Flamengo e alguns clubes pequenos do Rio de Janeiro, né, queriam a continuação do Campeonato Carioca e não viam como necessária a paralisação para a contenção da pandemia, né, que estamos vivendo nesse momento. Para mim existem vários absurdos aí. O primeiro absurdo para mim não tem nem que ter essa reunião, né? Para mim o maior absurdo é a FERJ não, né, bater no peito e falar, cara, tá todo mundo paralisado, o Campeonato Carioca não é imune ao vírus que está se espalhando por aí. Então, vamos parar o campeonato. Ponto. Não tinha nem que ter reunião. Já que teve, né, pra mim era os caras se reunirem e falar, ó, rapaziada, nota oficial, vamos lá, cancela o campeonato. E não aconteceu. A gente viu o Flamengo, né, uma coisa, sinceramente, eu acho que nem é desculpa, tá? Mas uma possível justificativa para os times pequenos, né, talvez seja questão salarial, folha salarial, se o Campeonato Carioca demorar muito a voltar por conta dessa pandemia, alguns jogadores que estão emprestados só para o Campeonato Carioca, né, alguns jogadores, vamos dizer, do Boa Vista, do Volta Redonda, do Madureira, né, que não vão ficar, aí equipes, por exemplo, que não jogam nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, né, deixa eu pegar aqui um exemplo, talvez seja, sei lá, Cabo Friense, né, que não joga nenhuma divisão, não tá nem na Série D, né, esses caras têm um contrato curto, geralmente os jogadores têm contrato curto. Então é uma explicação, mas nada disso é maior do que um movimento de paralisação, de contenção desse vírus. Quanto menos gente trabalhando na rua, em contato, assim, é muito melhor, né? Então essa é a recomendação mundial. Mas agora, o Flamengo se posicionar, tipo, dane-se o vírus, isso daí não é problema, a gente continua jogando. Pra mim é absurdamente lamentável, né? Inclusive, né, a diretoria do Flamengo, os posicionamentos da diretoria do Flamengo quando se trata de casos muito delicados, vem deixando a desejar nos últimos anos mesmo. Mas, no fim das contas, né, tivemos uma nota oficial, vou colocar o print aqui para vocês darem uma olhada, a FERJ comunicando, que o Campeonato Carioca estaria parado, haveria uma paralisação temporária e que daqui 15 dias eles vão analisar o que vai acontecer em relação
aos campeonatos estaduais, né? O que vai acontecer sobre a disputa ali do grupo do acesso para ver quem é rebaixado, a disputa da Taça Rio, da semifinal do turno, a final do Carioca. Portanto, as duas notícias, né, dos próximos 2 confrontos que o Botafogo teria. O Botafogo enfrentaria o Paraná depois de amanhã, lá na Vila Capanema, e enfrentaria no fim de semana, no próximo sábado, enfrentaria a Cabofriense, né, no Campeonato Carioca, lá no estádio Newton Santos. Portanto, jogo da Copa do Brasil, né, parados aí, os campeonatos nacionais parados por tempo indeterminado e o campeonato estadual paralisado por pelo menos 15 dias. Daqui 15 dias a FERJ vai se reunir de novo e falar se eles retomam as atividades do campeonato ou se continuará paralisado, e acredito até que continue paralisado por conta do crescimento desse vírus no mundo inteiro, cara. Não é brincadeira. A gente teve nas últimas 24 horas mais de 1.000 novos casos do vírus que vem causando toda essa pandemia. A gente está vendo o número de casos aumentando ainda mais no novo epicentro, que é na Europa. Muita gente, né, o número de casos se multiplicando aqui no Rio de Janeiro, na América Latina, no Brasil. Então, sinceramente, gente, é uma situação que ela só tende a crescer. E se a gente não contiver isso agora, né, se a gente não conseguir conter isso agora, isso daí não vai diminuir de jeito nenhum. E algumas informações adicionais, pessoal, algumas informações adicionais. Thiago Vera, da Rádio Tupi, trouxe que o Botafogo também vai paralisar as atividades dentro do clube, né? Porque a gente pensa, pô, não vai ter jogo, mas os jogadores vão treinar. Então, nesse momento, o Botafogo está paralisando por um tempo indeterminado, né? Pelo menos nesses próximos dias. A gente não deve ter aglomeração no campo anexo, né, nas salas, né, de centro de treinamento do Botafogo, na musculação. A gente não vai ter treino do Botafogo nesses próximos dias. Realmente vai ser uma paralisação total, né? Mas a gente sabe que uma coisa é um aglomerado com 100 pessoas, 200, né? Mas eu acho que o treinamento, né, é uma situação um pouco mais delicada. É claro que nesse momento nada é mais importante que a contenção dessa pandemia, mas em um determinado momento o Botafogo ele vai ter que ficar atento para voltar a treinar o quanto antes, né? Porque a situação do Botafogo está ruim, né? Tecnicamente, taticamente, fisicamente. A gente não pode deixar a coisa piorar nesse sentido. Uma última informação da CBF, né? Talvez, né, a CBF ela estuda colocar a Copa do Brasil só depois do meio do ano, né, no segundo semestre, lá para junho, julho. Isso daí é um estudo que está sendo feito. Isso daí eu vi no Twitter do Setor Visitante, nosso companheiro aqui de cobertura do Botafogo, né? E eles já estão comunicando aos clubes que a temporada ela pode se estender até o fim de dezembro. A gente pode ter uma temporada aí de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Aí vai depender de como vai ser o desenrolar das coisas, do encaixe desses jogos que estão sendo paralisados nesse momento, né? Até o dia 28 de dezembro, né? 3 dias antes da virada aí do ano de 2020 para 2021. Ou seja, a gente vai ter muita novidade aí, rapaziada. Muita novidade mesmo. Inclusive, eu vi até um comentário que eu achei muito interessante nesse post lá no Twitter, né, dizendo que isso daí pode ser até uma boa jogada, uma boa sacada para que as pessoas, para que comece já uma diluição, né, para que o Campeonato Carioca, os campeonatos estaduais comecem a se dissolver, né, se não acabar, pelo menos para que eles sejam encurtados completamente. Eu acho que é muito mais vantajoso. Agora, para finalizar aqui, eu acho importante a gente falar sobre o que aconteceu ontem com o Honda, né, em que o Paulo Autuori substituiu o jogador aos 17 minutos do segundo tempo. Eu quero falar qual foi a minha reação naquele momento que eu estava assistindo o jogo da TV de casa e eu vi que ele foi substituído. Qual foi a minha reação? A minha reação depois, tentando entender o outro lado. Eu acho importante a gente ter um posicionamento em cima da reação do próprio Honda, né? Eu acho que é importante a gente ficar ligado nisso. E no próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre essas consequências, né, que estamos tendo aí, do que pode realmente afetar essa paralisação no quesito Botafogo, né, em tudo no clube, nas finanças. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Mas, de imediato, eu acho importante a gente falar aqui sobre o Honda. Não pude fazer esse vídeo na manhã, né, fui num casamento ontem, né, cara, então cheguei muito tarde e acabou que eu tô fazendo esse vídeo só agora pra vocês. Mas a situação, ela é a seguinte. Falando sobre o rendimento do jogador, eu acho que o primeiro tempo é unânime, né, que ele teve um bom primeiro tempo. Foram
ótimos, assim, ao meu ver. 45 minutos do jogador aí, que é o protagonista, tá para ser o cara do Botafogo na temporada. Deu 2 passes-chave ali para gol, que acabaram sendo desperdiçados, um pelo Luiz Henrique, outro no carrinho do Rafael Navarro após a tentativa de cruzamento ali do Guilherme Santos, né, que deu até um bom cruzamento no lance. Teve um gol de pênalti, foi muito bem nas participações. O único lance ali que não participou muito bem foi o pisão que ele teve ali na bola, mas acontece. Né, para um jogador que estava parado desde o meio de dezembro, né, foi um bom rendimento, né, o retorno dele com a camisa do Botafogo, a estreia dele com a camisa do Botafogo depois de tanto tempo parado no futebol profissional. Né, o último jogo dele tinha sido pelo Vitesse da Holanda. Daí ele chegou para o segundo tempo, o Botafogo sofreu um gol aos 13 minutos da segunda etapa, sofreu o gol de empate com ele em campo. O Autuori chamou o Luiz Fernando. Né? Muita gente esperou que ele fosse tirar o Alex Santana para fazer aquele 4-1-4-1 que o Autuori tentou fazer contra o Paraná, né? Já que contra o Paraná ele tentou fazer isso colocando o Cortez quando o Botafogo estava ganhando, né? O Botafogo empatando contra o Bangu, a gente também esperava, né, uma mesma situação, né? O Botafogo abrindo um pouco mais o time e tentando a superioridade numérica no ataque. Mas não, ele tirou o Honda para a entrada do Luiz Fernando. E aí deixou muita gente irritada, né? A torcida do Botafogo em peso não entendeu. Eu particularmente fiquei muito irritado na hora. O próprio Honda ficou irritado. Depois da partida, o Honda, a gente pensava, né? O cara tá ali irritado, queria jogar tudo mais, mas às vezes ele tava cansado. Depois do jogo, o próprio Honda chegou e falou, não entendi por que ele me tirou. Né? Então, o próprio Honda queria jogo, é importante a gente falar sobre isso. Eu continuo achando que não fez sentido, se você falar de parte tática, parte técnica, eu acho que não fez sentido a substituição do Autuori. Você quer colocar um jogador agudo, você quer colocar um jogador que vá atrapalhar, vá confundir a defesa adversária no 1 contra 1, né, alargando o campo, colocando um ponta, beleza, mas aí você não tira o jogador mais criativo que você tem na equipe, inclusive uma equipe que tem dificuldade de correr, né, na parte física na segunda etapa. Você tem um Honda em campo, você evita que o time corra demais e num passe que ele acha um lançamento, um bom passe em profundidade, ele consegue fazer com que a bola chegue ao ataque de maneira mais rápida, sem necessariamente que os jogadores se desgastem. Né? É muito melhor isso do que você deixar o Alex Santana, que é um jogador de correria e muito chute pro gol. A única explicação que eu vejo é justamente a falta de ritmo do Honda, por estar aí, né, se você pegar que ele tá voltando aqui no meio de março, janeiro, fevereiro, março, são 3 meses parado. Né? Então, fisicamente, o corpo dele pode ainda não estar correspondendo tanto ao bom rendimento, não só físico, mas a gente vai falar tático também, enfim. Né? Embora, contra a equipe do Bangu, o jogo tenha sido contra uma equipe de menor porte. Né? Então, o Honda poderia jogar um pouco mais. Né? Eu acho que ele tirou o Honda muito cedo, acho que era jogo, no meu entendimento, né? Estando ali na beira do gramado. Eu tiraria o Honda se tivesse que tirar os 30 do segundo tempo, 35, né? Porque aí ele jogaria mais, né? E aí você tem um tempo, uma minutagem boa para dizer, realmente, cara, o cara tá 3 meses parado, né? Tira ele, mas tira ele no fim do jogo. Eu não acho legal, não achei legal você tirar o cara assim antes da metade do segundo tempo. E é importante frisar, né, que não havia motivo para poupar o jogador. O Botafogo não ia ter jogo no meio da semana, jogo Botafogo-Paraná cancelado, não ia ter jogo no fim de semana, provavelmente por conta de toda a situação que a gente está vivendo, né? Então o cara ia se desgastar um pouco mais, né? Ia jogar, vamos dizer, 90 minutos, ia se desgastar, estava 3 meses parado, beleza, mas ele ia ter um bom tempo aí para descansar, né? Depois por conta de toda essa paralisação. Né? Eu acho que a única coisa que possa explicar, que talvez explique essa substituição feita pelo Autuori, foi o medo do grande desgaste do Honda, não só pelo tempo parado, mas até pela gripe que ele teve. Né? Ele que estava, foi até um comentário que eu vi, né, discordando de uma opinião minha no Twitter, né, no Instagram, o pessoal falando, né, que o Honda estava nitidamente cansado. Todo mundo falando, pô, cara, ele estava morto, ele já não estava correndo muito. Mas ele tem a situação do passe diferenciado. Ele pode mudar o jogo num passe-chave, né, coisa que é muito mais difícil quando a gente tem o Alex Santana em campo, que é um jogador completamente o contrário. É um jogador mais de brutalidade. Um amigo falou assim, mas o problema foi o gol do Bangu. Né, se tira o Honda e o Botafogo ganha, né, ninguém ia se ligar nisso. Pode até ser. Eu não vou discordar desse comentário. Mas tudo é situação, é um contexto.
né? Então eu acho que você tirar o Honda logo depois de um gol do empate contra o Bangu, em que ele ia, né, talvez se dedicar mais para conseguir arrancar um gol, né, da vitória, né, fazer alguma coisa para fazer com que o Botafogo ficasse à frente do placar de novo, eu não achei legal. O próprio Honda não achou legal. Mas eu acho que é um primeiro contato entre Autuori e Honda. Eu acho que a gente não tem que ficar polemizando tanto isso. Eu acho que é necessário entender o Paulo Autuori, né, dar a sua explicação do porquê ele tirou o Honda, e talvez seja essa questão da parte física, e também entender que o jogador está com fome de jogar futebol, ele está com saudade de jogar bola, ele quer ajudar. Então isso daí para mim é um ponto positivo, o cara ficar incomodado com a substituição. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima. À noite tem mais. Eu quero falar sobre mais coisas a respeito de tudo isso que a gente está vivendo, né? E situações também do jogo. Eu acho que é muito importante falar da parte física. Muita coisa para rolar, mesmo com toda essa paralisação. Aproveita que você está em casa e faz uma maratona aqui dos vídeos do canal. Todos que você não viu e os que você ainda vai ver. Claro, se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações. Um forte abraço. Até a próxima. Fui!